e outras palavras especiais e ganhar prêmios maratônicos e tal. Não. Isso poderia simplesmente te matar. Poderia apenas te trazer mais juízo. A viúva tinha apenas um litro de azeite e de farinha, o que foi suficiente quando obedeceu a palavra, para nunca lhe faltar mais aquilo, pois aquilo significava a sua vida. Oxalá que Jesus pudesse vivificar a Escritura do seu momento, a Escritura que se cumpre nesse instante da vida. Isso seria o suficiente para que todos fossem levantados dentre os mortos. Nós sabemos que o mundo cristão comemora o dia da ressurreição de Jesus, tomando um dos primeiros dias da semana e chamando-o de domingo da ressurreição. Agora, isto é em torno e em memória do maior triunfo que o homem tem conhecido. Isso está bem, porque Paulo disse que a nossa fé é justificada pela ressurreição de Cristo. Nós devemos crer que ele morreu como Salvador. Quando ele nasceu como menino, ele já tinha aquela missão de ser o Cordeiro de Deus. Porquanto ele não podia haver estado aqui a menos que houvesse vindo à terra. Então, ser materializada aquela promessa de Deus que estava no seu próprio plano, no seu pensamento, desde antes da fundação do mundo. Quando ele estava ali na manjedoura, era Emmanuel, Deus conosco. Quando ele estava ali dentro do Jordão, ele com o profeta João Batista, estava ali o profeta e a palavra olhando nos olhos do profeta, e o profeta olhando nos olhos da palavra. Ali estava Deus, ali estava o corpo, sobre o qual desceria o Espírito Santo, demonstrando que o Pai tinha prazer de habitar nele. Então devemos crer que quando ele morreu, certamente ele pagou a dívida por nossos pecados. No entanto, tem nascido muitos meninos, e tem havido muitos bons, e tem havido muitos homens que têm sofrido e têm morrido por causas muito boas. Porém, até este dia, não tem havido um que pudesse levantar-se a si mesmo dentre os mortos. Eis aí o Cordeiro Purificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Sabemos que a ressurreição de Cristo é um documento para nós os cristãos, que também nós não ficaremos nos sepulcros. Paulo é bastante claro, taxativo nesse sentido. Sem controvérsia alguma, a Bíblia nos mostra que os justos resplandecerão na glória de Deus, serão ressuscitados como Cristo foi ressuscitado. Sabe-se perfeitamente que os justos formam o corpo de Cristo, que não viu a corrupção e que não foi detido nem pela própria morte. Mas até que nenhum homem que tenha morrido pelas melhores causas
deixado seu túmulo aberto. Existe um túmulo em Jerusalém, aberto, vazio, testificando que todos os túmulos daqueles que morreram em Cristo, dormiram no Senhor, também ficarão vazios. Agora, amados, o mundo sempre dedica dias especiais a Deus, ao nascimento de Jesus, à sua paixão, à sua ressurreição e outras coisas assim. E chega o dia da semana da ressurreição, que se torna uma semana festiva. Em toda a história, temos como a maior celebração de todos os tempos. Isso é o chamado fim da ressurreição, quando ele provou que antes havia dito. A alegria, a euforia que explode, chamado sábado da aleluia, temos sequência do dia da ressurreição, assim comemorado. De uma maneira geral, tem mostrado que os homens continuam nos seus delitos e pecados, porque a alegria tem sido demonstrada através de bebedeiras, de bailes, de gritos de carnaval e festas da carne, como diz São Paulo. Quando a ressurreição de Cristo deveria estivemos mortos em delitos e pecados, algemados pelos vícios, pela corrupção, dominados pelo sexo e tantas outras coisas. Mas a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe a vida, nos trouxe a libertação, nos trouxe a liberdade. Os homens podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta até que haja provado ser a verdade. Deus tem dito: examinai tudo e retente o bem. Deus não diria a você que fizesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Então ele deu a prova de quem era esta pessoa que morreu pelos nossos pecados, triunfando sobre a sepultura, para que uma mulher resgatada pelo seu sangue, como um verdadeiro tipo da igreja, pudesse proclamar: ele vive, ele vive. A nossa vida como igreja de Jesus deve ser uma proclamação que Cristo vive. Ele vive em nós. Ele se expressa através de nós, Ele fala através de nós, Ele olha através de nós, Ele está sofrendo através de nós o seu corpo místico aqui na terra. A ressurreição de Jesus Cristo, bem como sua morte e todos os seus passos e eventos, não deveria ser simplesmente motivo de história, uma comemoração como rotina, como tradição. Deveria ser mais do que isso, uma vida vivida pelo seu corpo, pela sua igreja. Este dia não é somente um dia de recordação com todas estas flores. Achei uma flor gloriosa, os chapeuzinhos, os coelhinhos, todas essas coisas que temos introduzido. E mesmo as celebrações tão santas, o que está muito bem, louvores e cânticos e dedicações especiais a este dia. Porém, tudo isto não é o assunto verdadeiro nesse sentido. Como muitos dizem, devemos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira santa, e na sexta-feira devemos tomar a Santa Ceia. Que quantidade de diferentes doutrinas existem nesse sentido. Se põe a discutir se deve ser deste dia
dia ou naquele, os pés de sábado, no primeiro dia da semana. Todas estas coisas não são nada mais do que tradições humanas. De que benefício lhe seriam estas coisas? Por exemplo, se celebra a quaresma ou não, se não tem a vida em si mesmo? Isso não passa de uma celebração tradicional. A verdade é que tem cumprido com suas tradições cabalmente e tem deixado de lado o tema principal. Isso estava acontecendo perfeitamente com os sacerdotes. Os fariseus estavam cumprindo cabalmente com a tradição quando eles crucificaram a Cristo. As escrituras que eles liam e as festas que eles tinham baseadas nas escrituras, tudo aquilo que era um tipo de Cristo, não teve nenhum cumprimento em suas vidas, porquanto aquilo não passou de rotina, de tradição religiosa apenas. A essas alturas nós chamamos a atenção dos nossos ouvintes para essa declaração tão tremenda. É que Satanás não importa quão religioso você seja, meu. Não. O quão correto possa ser você em sua doutrina, em sua tradição. Se você passa por alto essa vida, então de maneira alguma você será ressuscitado. Você não estará na primeira ressurreição. Não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido, ou a quantas pertencerá, e quantos postos você sustentará nas igrejas. Com bom seu nome e seu comportamento, nada disso resolveu para Nicodemo, para nenhum dos sacerdotes. O que importa acima de tudo é se você tem nascido de novo. E aquele Espírito, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, vem habitar em você. Sim, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que invoca. Nós não devemos estar sujeitos a tradições, por melhores que elas sejam, por mais moralistas que elas sejam, por mais religiosas que elas sejam. Devemos estar sujeitos ao Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus. Isto sim, isto é libertação, isto é igreja, isto é ressurreição. A ressurreição de Jesus não deve ser uma comemoração religiosa tradicional de determinadas igrejas, de ano em ano. O que comemora de fato a ressurreição de Cristo é a nossa vida vivida a cada dia, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, em qualquer lugar que estejamos. Longe ou perto das esposas, dos maridos ou dos pais, na presença ou na ausência, longe da igreja ou perto da igreja. Se isso não acontece, não passamos de hipócritas, de manufaturados também. É a vida de Deus em nós e nos leva a um verdadeiro cristianismo. E somente a vida de Cristo, que é o Espírito Santo, pode vivificar os nossos corpos mortais, totalmente libertados pelo poder da ressurreição. Estamos assentados no poder da ressurreição. Nosso Deus não é um Deus morto. Nosso Deus tem vencido a morte por nós. A ressurreição de Jesus Cristo deve, de todos os modos, justificar a fé dessa moça, desse moço, dessa mulher, deste homem, dessa criança, de todo o povo que se chama cristão. Aquele que invoca esse nome deve apartar-se da iniquidade. Se o povo que se
chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, com arrependimento, diz o Senhor, eu sararei a sua terra, eu os ouvirei dos céus. O Senhor diz assim. Isso quer dizer, se a vida que há em Cristo Jesus estiver na igreja, nenhum pecado poderá detê-la amarrada em tradições, em dogmas e credos criados pelos homens, que não servem para nada mais do que cauterizar as consciências. É tempo de uma análise, é tempo de um inventário, é tempo de sabermos se temos sido apenas religiosos ou se o poder da ressurreição, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou habita em nós. De medicina e tudo, é isso que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. Caso contrário, todas essas demais coisas que têm o seu lugar na verdade e que estão tudo bem, quando bem ordenadas para o bem humano, não terão valor, não. Que aproveitam o homem ganhar o mundo inteiro, crescer aos mais altos picos da glória e fazer tudo pelos pobres, dar até seu corpo ou seus corpos para serem queimados, se esse mistério de Cristo não se manifesta em nós. Nada adianta, é tempo perdido, é lavoura perdida. Deixa que a chuva da verdade caia sobre nós. Mergulhemos-nos nesse rio da verdade. Jesus disse que aquele que crê nisso, rios de águas vivas correrão no seu dentro. E isso ele estava falando justamente desse Espírito Santo que o ressuscitaria, o levantaria dos mortos. Ó, meus ouvintes, não há coisa melhor a vos desejar nesse instante. Isto, Deus vos abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus examina o nosso coração agora. O sangue está lá, Senhor. Se não está, rogamos que Tu o apliques agora mesmo, tirando os nossos pecados e cobrindo-os. E eles estarão divorciados de nós, Senhor, os pecados deste mundo. Para que possamos ser santos e apresentáveis ao nosso Pai agora, enquanto vivos, para tomar o corpo e o sangue derramado do nosso Cordeiro, o Filho de Deus, nosso Salvador. Examina o nosso coração enquanto lemos, Pai, e então faze-nos Deus. Pedimos em nome do Cordeiro Jesus Cristo. Amém.
Boa noite com Jesus. Deus possa abençoar a todos. Acho que deve ter acabado a bateria aqui. Mas graças a Deus por tudo. Eu pedi para o irmão ler o salmo dele. Aí eu queria, se o irmão Emílio puder orar para abrir o culto. Salmo capítulo 90, versículo 1 ou 2. Vamos por pé. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem. O que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Amém. Graças a Deus. Irmão Emílio. Boa noite, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para agradecer por este dia, este momento da nossa vida e este lugar. Senhor nosso Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós abrimos este trabalho mais uma vez para a Tua glória, Senhor, e para que o Teu reino seja engrandecido através das nossas vidas. Ajude a nossa fé, nos dê a Tua graça a cada passo que dermos, ó Deus, e nos ajude nesta caminhada, Senhor, até o último dia, quando o Senhor nos chamar desta terra cheia de pecados, Senhor. Ajude-nos a vencer a nós mesmos e ajude-nos a vencer este mundo pela fé no Teu Filho Jesus Cristo, que a nossa alma tem tido, Senhor, por Tua graça. Ajuda-nos mais uma vez com a Tua palavra e tudo que vai ser realizado aqui, falado, os cânticos, tudo, Senhor, que o Senhor tome o controle e o domínio deste ambiente e nos abençoe mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém, graças a Deus. Podemos assentarmos. Vamos cantar o hino de número 270. 270. Cristo para mim. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim.
Cristo para mim. Aleluia. Bom, vamos cantar o hino 272. Eu vou pedir se o irmão Milton puder tirar a oferta. 272. Ó, que fonte transbordante. E nós temos sede da palavra de Deus. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui esta noite, porque temos recebido do Senhor, como Paulo disse,
ele tinha recebido do Senhor aquilo que ele nos ensinou. Amém? Eu gostaria de ler alguns versículos registrados do Evangelho segundo São João, no capítulo 10, a partir do verso 1. Palavras do Senhor Jesus estando com os seus discípulos. Jesus, o bom pastor. Na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Nesse momento, eu estou lembrando do que o Senhor Jesus disse a seus discípulos certa vez. Ele afirmou, dizendo a eles: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Agora, no versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. O Senhor nosso Deus é o nosso capitão. Ele vai adiante. Ele vai adiante e nós, como ovelhas, o acompanhamos. E acompanhando o Senhor Jesus, a vitória certa. Amém? E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós temos conhecido a voz de Deus através do mensageiro, pelo qual ele enviou em pleno século XX. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Amém. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sairá, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Nós entremos pela porta. Nós estamos no caminho provido por Deus. Nós temos certeza para onde nós vamos, porque nós ouvimos a voz do bom pastor. Nós recebemos uma mensagem através de um mensageiro que ele enviou para a sua noiva, para os seus eleitos. Agora, na mensagem alimento espiritual, a seu tempo, nós encontramos no parágrafo 121 o mensageiro afirmando e dando graças a Deus. Disse ele: mas graças a Deus que nós temos alimento escondido. Pode vir o que vier, mas o nosso alimento é sagrado. Nós não vamos passar fome e nem sede da palavra, porque a palavra de Deus é vida, viva e eficaz. Amém? Mas graças a Deus nós temos alimento escondido. Ouvindo isto da boca de um profeta ungido por Deus, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo, amém? Diz o profeta. Vindicando entre o seu povo, eles entraram, Elias entrou antes da seca
se estabelecer. Mas graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Agora é a hora de sair e entrar. Sair dessas organizações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Que maravilha, né? Palavras consoladoras, palavras ungidas através de um mensageiro. E sabendo nós que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Então nós somos um povo feliz, alegre, vencedor, porque não estamos só. O maior de todos está conosco e está aqui esta noite para abençoar e ouvir a sua oração neste culto de oração. Para Deus não existe tamanho de problema. Ele é a solução. Ele disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Por isso vamos confiar. Ao dobrar nossos joelhos, vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, que venha realmente criar em cada um de nós um coração puro, um espírito reto, uma alma cheia do seu Espírito Santo. É o tempo do fim e muito em breve nós seremos arrebatados. Que Deus nos abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos cantar nosso último hino, 282. Pela fé, uma vez foi dado. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta vida, combati o combate do amor, e
dia Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Se tiver os irmãos que queiram cantar hino especial também, fiquem à vontade, irmãos. A gente está se acertando, né? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Graças a Deus por tudo. Eu vou ler novamente São Lucas, capítulo 19. Os irmãos já perceberam que eu gosto de ler uma mensagem mastigada. É a maneira que Deus tem me dado. São Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nos inclinamos nossos corações para ouvir a tua palavra. E a verdade é que de mim mesmo eu não posso dar nada para o seu povo, mas o Senhor pode preencher cada coração e cada vazio. O Senhor pode ouvir o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Pedimos a sabedoria do teu Espírito Santo. Que este pequeno trabalho, esta pequena igreja possa crescer na fé, no amor e no teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, olha para nós nesta hora, como tem olhado desde o começo, através dos hinos, dos destaques, de tudo que tem sido feito. Mas, ó Pai, que cada um possa sair daqui satisfeito com a tua palavra, dizendo: não ardia os nossos corações quando o Senhor falava conosco. Porque nós cremos, nós vimos na tua casa para ouvir o Senhor falar. Toma-nos, Pai, na tua presença e na tua unção. É o que nós pedimos nesta noite. Amém. Podemos assentar-nos. A graça de Deus possa ser com cada um de nós. Estamos lendo Zaqueu, o homem que negócio. Eu quero terminar esta mensagem. Eu creio que mais um culto, talvez tenha aqui, eu já consigo terminar. Mas eu gosto de repassar principalmente as mensagens novas, e a gente vai passando. Não dá para ler na íntegra, mas uma boa parte eu vou sempre passando. Nós lemos ela em domingo agora em Irati, nesse mesmo tema que eu vou abordar, e vamos ver o que Deus tem para nós, né? Eu creio que nada é por acaso. Cada um tem que crer nisso. Eu estava analisando, eu disse isso em Irati semana passada, que a forma como Zaqueu estava determinado em ver Jesus. A verdade é que nós temos aprendido, o próprio Jesus disse que aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe.
E diz que nós não sabemos pedir, a verdade é esta, né? Mas era uma determinação. Se você pegar como que a entrada de Jesus de Jericó veio através de exemplos de determinação. Voltando um pouquinho antes ali no capítulo 18 de São Lucas, versículo 35, a Bíblia vai falar do cego de Jericó que estava ali, e quando Jesus estava passando, começou a ouvir muito barulho, e o cego perguntou o que era aquilo, e ali alguém lhe disse que era Jesus de Nazaré que passava. E quando ele disse, ele estava determinado a ser ouvido por Jesus. Nada é por acaso. Jesus tinha um motivo para passar ali em Jericó, assim como ele tinha um motivo para passar ali em Samaria. Ele tinha um motivo para ir ali passar onde estava aquele demoniado. A Bíblia diz uma legião de demônio. Tinha motivo por causa dos seus filhos. E aquele cego, quando ouviu falar, ele sabia quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar das coisas que Jesus tinha feito. Então, mais depressa, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, irmão, você acha que aquilo foi um grito que chamou a atenção de Jesus? A não ser a fé. Foi a fé de Jesus, daquele homem, que chamou a atenção de Jesus. Foi a fé de Jesus, daquele homem ali junto ao tanque, que chamou a atenção de Jesus. Porque a Bíblia diz que ali havia várias pessoas doentes, mas Jesus se direcionou a apenas uma pessoa, porque foi a fé. Aquela mulher com um fluxo de sangue, ela estava determinada a ver Jesus. Determinada. Aí, ela tinha algo dentro do seu coração, e se eu apenas tocar nele, eu serei curada. E aquela fé, quando tocou em Jesus, Jesus sentiu algo diferente. Jesus teve que parar a multidão e teve que falar: alguém me tocou. Para aquele cego, quando ele começava a gritar, o povo mandou ele se calar. Então Jesus parou e mandou chamar ele. E a pergunta foi maravilhosa: o que tu queres que eu te faça? Talvez essa é a pergunta que Jesus tem perguntado para cada um dos seus filhos. O que é que tu queres que eu te faça? Ele sabe para que ele vai perguntar isso, porque ele sabe o que você vai pedir. O pastor Genivaldo pregou domingo passado sobre visão, e a resposta daquele cego foi: quero que veja. Mas, irmão, os olhos daquele cego já estavam abertos espiritualmente, porque se não estivesse aberto espiritualmente, ele não poderia receber aquela cura. A verdade é que tem hora, irmão, que a gente vai ter que parar de ficar subindo no púlpito e se justificando. Porque durante todo o culto a gente vai querer se justificar sobre o profeta, se justificar sobre Jesus, sobre quem nós cremos. E aquilo vai tirando a nossa atenção. A verdade é que nós vamos ter que demonstrar que nós cremos nisso com as nossas obras. A Bíblia diz que a fé sem obra é morte, mas é a nossa atitude, é a forma. Muitos diziam que criam em Jesus, mas não conseguiam aceitá-lo. Qual que é que cria em Jesus? É aquele que demonstrava com obras. Nicodemos, naquela noite, estava determinado a ver Jesus, mas foi escondido. Porque se alguém, ele estava preocupado com sua posição social. Então tem hora que eu digo, não adianta a gente querer ficar se justificando. Eu recebi uma ligação hoje de um irmão que não crê mais no profeta, que queria confrontar.
E o gatilho foi o programa do pastor Joaquim. Eu vi que você coloca o programa do pastor Joaquim e você conivente com todos os erros. Eu falei, irmão, e vou continuar colocando, porque eu tenho que ficar dando satisfação, por causa é a forma que eu creio. Nós temos que sentar porque está tudo errado e já emendou o profeta. Meu irmão, desta forma nós não vamos sentar e conversar. Se o Senhor tem um bom espírito, o Senhor não vai atacar os nossos membros, nem está fazendo. O Senhor simplesmente vai colocar a mesma coisa que eu vou pregar o batismo em nome do Senhor Jesus por Trindade. Se ele não crê, eu não vou ficar bravo com ele. Eu vou apertar a mão do meu irmão. Mas o pessoal, quando vê que você não aceita aquilo que você crê, sai bravo com você. Vai, então, irmão, segue o teu caminho. Vamos pregar o que vocês creem e trazer almas para Cristo. Não ficar atacando, eu não vou mais me justificar, porque resposta nós temos. Só que quando algo entra dentro do teu coração, você vai arrumar outra coisa, e eu vou acabar arrumando outra coisa para você. Não vai ser uma conversa sadia. Tem coisa que não adianta nós se justificar. Nós vamos ter que demonstrar que nós cremos e seguir o nosso caminho. Agora, o que eu ouvi de outro irmão que ouviu dessa mesma pessoa foi: pastor, eu posso não ter a resposta, mas sem essa mensagem eu não consigo viver. Eu vou voltar para onde? Talvez eles me encurralem em alguma pergunta, mas todos que têm saído têm ficado pior que as denominações. Então eu prefiro ficar naquilo que tem mantido em santidade. Agora, você tem que ver que Zaqueu, ele saiu de casa determinado para ver Jesus. Espero que essa seja a nossa determinação. Nós saímos de casa determinado para ver Jesus. E Jesus está aqui. Aleluia. Tem muitas pessoas que não vão conseguir ver Jesus porque querem ver o Pai separado de Jesus. E Jesus separado do Pai e não vão conseguir ver. Um estava com Jesus e queria conhecer o Pai, e o Pai estava ali. Não vai conseguir ver o Pai fora do Filho, o Espírito fora de Jesus, fora da igreja. Não vai conseguir ver Deus. A Bíblia diz que você não vai conseguir ver Deus a não ser através de Jesus Cristo. Tudo se resume a isso. E é uma boa coisa, só que a primeira coisa, quando a gente está determinado a fazer algo para Cristo, vem obstáculos. Assim como eu já ouvi pessoas: eu vou te visitar hoje, e de repente começou uma dorzinha de cabeça, obstáculos, e acaba não vindo visitar. Mas aquilo, quando ele olhou que a multidão estava passando, a Bíblia diz que ele não parou no primeiro obstáculo. Além de ser pequeno, tinha muita multidão ali. Mas ele então procurou uma árvore e foi subir para ver Jesus. O profeta diz assim, parágrafo 152 dessa mensagem: ouça-me, se você está realmente determinado a vê-lo e não se importa com o que você tem que passar, com as críticas, com o que as outras pessoas dizem, você quer ver Jesus, você fará qualquer coisa para vê-lo. Você vai esperar a sua vez. Você fará o que tiver que fazer só para poder vê-lo. Determinado. O problema é que hoje as pessoas não estão com sede suficiente. É melhor se acomodar no meu. Não há sede e fome suficiente para as pessoas. Acredito que a igreja deveria ser um pouquinho mais avivada, o profeta fala. Mas, irmão, o avivamento, ele tem que trazer você para a palavra. O avivamento, ele tem que te aproximar de Deus. Não é só sair daqui feliz, pulando, alegre, que é gostoso, mas aquilo vai ter que continuar em você. Você vai ter que mostrar que você realmente mudou, uma nova natureza entrou ali. Isso é o avivamento.
Do contrário, nós vamos ter bons resultados, nós vamos ter bons números, mas a nossa vida não será digna do Evangelho. A verdade é que as pessoas estão sem sede da palavra de Deus. Nós temos aprendido que um fundo clama a outro fundo. Deus se tem um clamor em você, Deus tem outro para responder. Você pode ver como é que Deus tem respondido o seu clamor. Ele tem que posicionar, Ele tem que colocar, Ele tem que dar as coisas na hora certa. Tem hora que nós não sabemos para onde nós vamos. De repente Deus coloca aquilo que nós tanto queremos, tanto precisamos. Ao clamor, Deus responde aquele clamor. Eu disse isto para o irmão Emílio. De manhã eu falei para o irmão assim, lá em Três Barras. Eu disse para ele: Deus nos dará uma congregação aqui. Ele tem colocado esse desejo e isso no meu coração. E Ele fará isso 4, 5 anos. À noite, quando eu chego em casa, uma mensagem de um irmão que eu sabia que morava ali perto, na cidade vizinha, que está no Minas, mas eu não tinha contato deles. Deus sabe o porquê, os irmãos sabem o motivo, mas a gente veio a mensagem: pastor, gostaria de conhecer aonde você faz culto. Eu disse: então, se o irmão quiser, nós faremos uma visita semana que vem, acredito que na quarta-feira. Aí eu liguei para o irmão, estava um pouco desanimado, e disse: o que eu te falei pela manhã? E agora, à tarde, a resposta. Eu disse: vamos esperar naquele. Se você está precisando de algo, eu sempre digo isso, você tem que vir aonde tem aquele algo que você precisa. E Deus tem dado isso para você. Deus tem tudo que você precisa. O problema é que hoje as pessoas não estão com sede suficiente. O sal cria sede. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Sabe por quê? Ele dá sede. Quando a pessoa experimenta, ela quer tomar água. O sal dá sabor se entrar em contato. Mas se o sal perder o sabor de agora em diante não serve para nada. Você quer ver? As igrejas perderam o sabor da cristiandade, ao ponto que, se as pessoas não disserem para você que vão a alguma igreja, você não sabe diferenciar se é cristão ou não. Perdeu o sabor. Então, tanto faz. Que adianta você vir aqui tomar o nome de Cristo e continuar a mesma coisa? Eu não quero sair daqui da mesma coisa. Eu quero ser exemplo ali. Talvez eu não dê conta, mas eu quero uma vida que mostre para o mundo que eu sou diferente, que erro, mas eu volto, eu acerto. Que as pessoas possam olhar: você é crente, você é cristão. Isso tem se perdido. Isso tem se perdido no nosso meio. As pessoas chegam em você e falam assim: de que igreja vocês são? Porque olha as vestimentas dos nossos irmãos, olha o irmão orando na hora do almoço, olha o comportamento no emprego, na escola, onde for, vê que você é diferente. E de que igreja vocês são? Aí eu te pergunto, eu falei isso para minha esposa: eles te conhecem, mas você não conhece eles, você não saberia. Aí você pergunta: você também é crente? Eu sou de tal. O sal perdeu o sabor, mas se o sal perde o sabor, de agora em diante não serve para nada, mas torna-se uma organização. Isso mesmo, mas você tem que dar sabor. O sabor é o sal, a força. Se um homem vê Cristo vivendo em você, isso fará ter sede de ser como você. Sabe? Eu sempre digo, pega o exemplo de Paulo. Paulo começa dizendo assim: sede imitadores de Cristo. Mas depois, numa altura em diante, ele começa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia que aquilo que ele fazia era que Cristo estava nele. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Agora,
eu vou pular aqui e nós já vamos terminar. Eu não gosto de me estender no culto de oração. Ouça a Moisés, um dia um pastor de ovelhas. Então um grande guerreiro do Egito, para libertar o seu povo, e falhou. Com a sua força ele falhou. Então ele se tornou um pastor de ovelhas por 40 anos. Pastor de ovelhas. Nós temos que ter esta consciência. Somos pastores de ovelhas. Não somos de cachorro, não somos de bode, não somos de cavalo. Pastores de ovelha. Ovelha precisa ser acolhida, amparada. O pastor também é uma ovelha. Ele também tem que ser amparado por Deus. Nós ouvimos aqui Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. O pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? Então ele se tornou um pastor de ovelhas por 40 anos, um bom senhor, casado, bom sujeito, tinha uma esposa e um bebê, Zípora, Gerson. Agora sabemos que depois que Deus o encontrou e ele viu Deus na sarça ardente, no dia seguinte ele colocou sua esposa sentada em uma mula, a criança no colo dela, a barba branca em destaque, uma vara torta em sua mão, conduzindo esta mula, o vento soprando, sua careca brilhando no sol quente, descendo para o Egito. Alguém diria: Moisés, o que você está fazendo? Se você não deu conta de libertar o seu povo quando você seria o próximo faraó do Egito, quando você era líder, o que você está fazendo agora? Você já está com 80 anos, você está com já de idade, você está apenas com uma vara torta, indo ali fazer o quê? Estou indo para o Egito para tomar posse. Uma invasão, o profeta fala, uma invasão de um homem só. Vou invadir o Egito com o quê? Um homem só. Vou invadir o Egito. Gideão, eu vou invadir o arraial. Não precisou nem entrar lá dentro do arraial. Mas ele foi. Uma invasão de um homem só. Mas ele foi. Olha, irmão, a presença de Deus incomoda Satanás. A Bíblia, o profeta fala assim: olha, que no Pentecostes o diabo não se envolveu muito não, mas quando viu Pedro ali pela porta chamada Formosa e levantando aquele homem, ele disse que cada demônio se levantou para ir atrás de Pedro, para destruir os apóstolos, porque ele sabia que aquilo daria resultado. Talvez às vezes seja sozinho, ou a igrejinha é pequena, mas ela vai começar a incomodar. Sabe por quê? Satanás não gosta. O programa ali começou a incomodar. Sabe por quê? Aqui está dando resultado. Está trazendo, mas aquilo ali pode tirar os filhos de Deus da minha mão. Mas é um derrotado, né? Você sabe que Jesus disse que todos aqueles que o Pai tem dado é dele. Não vai perder. Eu estou indo para o Egito para tomar posse. Uma invasão de um homem só, mas ele foi, porque Deus lhe disse para fazer isso. É por isso, veja, parecia loucura. Um homem havia fugido do lugar, agora ele estava voltando, mas ele estava voltando comissionado. Aleluia. É assim que fazem as pessoas que encontram a Deus, determinada a ver. Nós viemos aqui para alcançar aquilo que nós precisamos e aquilo que Deus nos deu. Você está determinado a ver? Você está determinado a vencer? Você está determinado a sair daqui curado, libertado, encontrar paz? Você vai encontrar paz. Esse é um bom lugar. Ele disse que quando Zaqueu subiu na árvore, cruzou dois galhos. Esse é um bom lugar para se estabelecer.
onde seus caminhos e os caminhos de Deus se cruzam. Amém? Paulo saiu com um problema de visão ali, mas ele cruzou com Deus. Jacó saiu mancando, não pense daí, mas ele cruzou com Deus. Talvez nós vamos sair daqui todas arranhadas, talvez até achando que estamos sozinhos, mas nós cruzamos com Deus. Aleluia. E depois que ele cruzou com Deus, agora ele não estava preocupado de encontrar Esaú. Ele teve que cruzar ali porque ele sabia que ele ia encontrar seus irmãos, seu irmão. O irmão que estava procurando matá-lo. Mas ele não se preocupou mais. Ele tinha cruzado com Deus. Aleluia. Se nós cruzamos com Deus, nós vamos sair daqui desse vale, do vale vitorioso, tranquilo. Pode vir os nossos irmãos, vamos irmãos. Para que com a má intenção? Mas diante, o que aconteceu quando Esaú viu Jacó? Teve que se render a Jacó, abraçar a Jacó, porque Jacó tinha cruzado com Deus. Que atmosfera era aquela? Imagine, o homem tirou o direito de primogenitura de Esaú, enganando seu pai, se aproveitou da fome de Esaú, da fraqueza. Esaú perdeu a bênção, mas não é que ele perdeu, a bênção não era para ele, a bênção era para Jacó. Às vezes a gente acha, mas o irmão perdeu a bênção é para você. Mas que atmosfera era aquela? Eu penso que é a mesma atmosfera que o Mombrana cruzou aquele campo lá com aquele touro. Era a mesma atmosfera. Teve que se render. Aquele homem que subiu na plataforma teve que se render àquela atmosfera. Oh, irmão, que eu possa sair nesta noite, que nós possamos sair, nós vamos dobrar os nossos joelhos com essa atmosfera, aquela atmosfera que faz qualquer coisa se render nela, a atmosfera santa. Vamos orar pelo encontro, final de semana, começa também. Lembre-se de colocar nas orações os pastores, todos aqueles que irão viajar também. Aqueles que querem se ajoelhar, fiquem à vontade. Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, nós poderíamos começar a falar aqui a noite inteira sobre esta atmosfera, sobre a tua mensagem. Mas o tempo não nos permite, porque nós somos limitados ao tempo por enquanto. Criaturas eternas que saíram para essa atmosfera limitada ao tempo. Nós temos que respeitar esta ordem enquanto estivermos aqui. Mas chegará um dia que essa barreira vai sair. E nós sabemos que esse dia está chegando, ó Pai. Nós precisamos da mão do Senhor nesta noite. Talvez, Pai, nós chegamos aqui cansados. Talvez chegamos com alguma dúvida, preocupados. Pai, mas nós viemos ao lugar certo. O lugar que dá consolo, que dá conforto, que é no teu altar. Falando de tua palavra, falando de boas coisas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor firme os nossos passos neste caminho. Firme os nossos passos na tua promessa. Que possamos, ó Pai, parar de se justificar, mas crer. Ó Senhor, Moisés não ficou se justificando porque estava indo no Egito sozinho com a vara. Ele apenas disse: eu vou lá trazer um povo de Deus, porque Deus me comissionou para isto. Ele creu na tua promessa. Ele creu na mensagem da coluna de fogo. Ele creu, ó Pai, e não duvidou, não se desesperou, e o Senhor sustentou. Ó Josué, ó Pai, não saiu com dúvida para enfrentar os inimigos, para conquistar a terra prometida. Ele creu, porque o
quando algo começou a dar errado no Arraial, quando as pessoas começaram a morrer, ele parou e começou a fazer uma reflexão. Ele começou a fazer uma conferência e disse: há algo errado no Arraial, há algo errado no povo de Deus, porque a promessa é essa, que nenhuma alma iria se perder. E quando viu o pecado estava ali dentro, oh Deus, talvez as pessoas não tenham entendido, mas o pecado às vezes tem entrado dentro dos nossos lares e as coisas têm trazido morte. Mas nós temos colocado agora tudo para fora e queimado e confiado na tua promessa, confiado no Senhor. Olha para nós nesta noite, que possamos sair daqui determinados a levar o Evangelho, a levar uma vida digna do Evangelho, que possa dar sabor, possa dar sede naqueles que olham e dizem: ali vai um povo que não se corrompeu com as coisas do mundo. Ali vai uma igreja santa, porque tem um Deus santo ali, ó Deus. Conceda isto, perdoa os nossos pecados nesta noite, perdoa as nossas falhas, toma-nos para as suas mãos, que possamos colocar e restabelecer o altar dentro de nossos lares, restabelecer o altar dentro da casa de Deus, restabelecer o altar em nossos corações, aonde o Santo do Santo pode descer, a glória de Shekinah como descia ali naquele lugar, e ter companheirismo com seus filhos, porque o véu foi rasgado. O povo de Deus pode entrar ali no Santo do Santo, falar contigo, não dar ouvidas a comissões, não dar ouvidas às coisas que desfaleçam a nossa fé. Oh Pai, aumente a fé do teu povo na palavra de Deus, e cada um possa ser determinado, saber aonde o Senhor posicionou. Como João disse, sabemos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Senhor, que isso possa ter a convicção, a bandeira do Evangelho, a mensagem do dia. Oh Deus, concede isso nesta hora. Oramos pelo encontro que começará a partir de sábado. Oramos por cada pastor, por cada congregação, aqueles que não poderão ir também, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que isso seja para o crescimento espiritual da tua noiva. Dá sabedoria ao teu povo, dá sabedoria aos teus filhos, que ao falar com nossas esposas, com nossos filhos, possamos falar com sabedoria e amor. E ao falar com as pessoas, podemos falar com sabedoria e amor. Mesmo que seja para confrontar algo errado, que seja da maneira que tu queres que seja feita. Se for para evangelizar, que seja da maneira que tu queres que seja feita. Dê as palavras corretas, nas horas corretas, para convencer, que as pessoas possam estar convencidas do teu evangelho, convencidas do teu ministério. Oh Deus, obrigado por este bom tempo que o Senhor tem colocado em sua presença. Sara os doentes, cura os enfermos, liberta os oprimidos, que haja uma libertação, que abra os olhos dos cegos, que eles possam ver esta mensagem, esta Bíblia, a hora que estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos e nós te adoramos. Amém. Eu e comprou
Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém? Graças a Deus, irmãos. Agora, sexta-feira, amanhã à noite, nós estaremos de viagem ali para Santa Teresinha do Itaipu. Eu peço que os irmãos orem, aqueles que não poderem. E eu peço àqueles que os irmãos que estarão aqui, para dar uma mão. O irmão vai estar aqui. Então, se o irmão puder ficar ali, como o senhor já tinha conversado, disponível como diácono, eu vou pedir se o irmão Emílio puder cantar no domingo agora. Vou pedir para o irmão Hamilton trazer a palavra, porque aí cada um ajuda o outro. Eu não vejo que é a hora de nós deixar o tabernáculo aberto. Eu creio que tem uma placa ali, as pessoas podem nos procurar, como tem nos procurado. Eu creio que Deus tem uma obra e a obra está fazendo. Então nós não vamos parar. Eu peço a cooperação. Se Deus quiser, na quinta-feira nós estaremos aqui. E no domingo também, né? Estaremos aqui. Eu acho que é isso. Que Deus possa abençoar cada pastor na viagem. No período de carnaval, a gente sabe que não é fácil. Pessoas gostam de bagunça. Mas nós gostamos de adorar a Deus. E nós vamos permanecer assim. Que a graça de Deus seja com cada um, hoje e para todo sempre.